Bom, vamos iniciar aqui a inauguração da nova temporada do podcast Mão na Vaca, né? É uma inovação que nós estamos trazendo agora, onde o objetivo do podcast é trazer informação para o produtor, para o técnico, para o veterinário, para o zootecnista e para todas as pessoas que é do ramo agropecuário e que investe em pecuária, que investe em agricultura. Então nós vamos trazer alguns convidados aqui durante essa temporada para estar batendo um papo com a gente, Lucas, e conversando um pouco sobre as novas tecnologias, biotecnologias, manejos, procedimentos que a gente faz na agropecuária para melhorar a rentabilidade e melhorar a produtividade da sua fazenda, né? E também o consultor melhorar o trabalho dele como consultor, como resposta do trabalho que ele faz ali na fazenda. Então, o podcast Mão na Vaca, ele vai ajudar médicos, veterinários, zootecnistas, pecuaristas a melhorar a rentabilidade e a produtividade da sua fazenda. Tá? Eu me chamo Danilo Pincinato, sou médico veterinário da Clivar Reprodução Bovina, especialista em reprodução animal pelo Instituto de Reprodução Animal de Córdoba, formado na Unimar. Tá? E vamos iniciar agora essa temporada, mais um desafio que a gente assumiu, né, Lucas? Bom dia, sou o Lucas Pérez, médico veterinário, formado também com meus amigos aqui, Danilo Pincinato e Marília, especialista em reprodução bovina. Finalizei minha tese de mestrado já faz alguns anos, quando eu tinha cabelo ainda. E hoje nós vamos apresentar um podcast com o nosso amigo João. E olha que honra, né? Ter o João aqui para a abertura dessa temporada do podcast. É o João Paulo Barbulho, né? Que nome forte, viu? O João Paulo, a gente já conhece ele há muito tempo. A gente já trabalhou junto, na época ele trabalhava na MSD, tá? E agora ele está com um novo desafio, né, João? É isso tá? aí, Zé. Então o João, ele é mestre em reprodução animal. Atuou por 27 anos no desenvolvimento e implementação da IATF no Brasil. Olha que cargo importante, tá? Atualmente ele é consultor técnico nacional em cria da Nutron Cargill. João, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite e nada melhor uma pessoa como você para abrir esse nosso podcast, mas eu gostaria que você se apresentasse da maneira que você gosta de ser apresentado. Maravilha, Daniel. Bom, antes de tudo, né? Uma enorme honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Danilo, Lucas. A gente admira muito a empresa Clivar de vocês, né? Vocês são aí pioneiros aí no estado e desenvolvem um baita de um trabalho. Então, parabéns aí pela excelência. Sou médico veterinário, né? Hoje atuo como consultor técnico na Nutron Cargill. E minha história começa, né, sempre muito vinculada à reprodução, agora que eu dei uma desvinculada da reprodução, mas continuo vinculado, uma vez que nutrição e reprodução é totalmente dependente, totalmente ligado, né? Mas a minha história começa lá nos primórdios do desenvolvimento do protocolo de ATF, ainda na época era sincronização de cios, né? Não se falava sincronização de ovulação, né? Então era a base de prostaglandina, na época também lá, isso estou falando da década de 90, né? Com observação de cio ainda, observação né? de cio. Nossa senhora, eu lembro dessa época. Aí chegou o primeiro progestágeno, que era oral, que era o acetato de melengestrol, que o professor Ed lá de Pirassununga, da USP, fez algumas pesquisas iniciais, e ali começou tudo isso daí, até chegar nos dias de hoje, né? Me lembro bastante que era muito difícil, você tinha que administrar o fármaco, o progestágeno por 14 dias, aí você esperava mais, parava de administrar, que era oral, né? O acetato de melengestrol parava por 17 dias, depois de 17 dias se aplicava uma prostaglandina e aí observava uma semana de cio, né? Então isso começou dessa maneira. Hoje já evoluiu muito, são praticamente quase 3 décadas de evolução aí, né? E em função todo esse período, né? Todas essas décadas, esses anos que se passaram, vim para nutrição animal, porque hoje eu acredito que em termos de protocolo, desenvolvimento especificamente de protocolo, talvez a gente não tenha muito mais o que evoluir, né? Mas nós temos um grande gargalo hoje na pecuária de cria, que é a nutrição, né? Então hoje a gente tem aí
áreas muito extensas, onde tem vacas, e quer queira, quer não, nós acabamos sofrendo o efeito do clima, águas secas, e isso acaba interferindo na eficiência reprodutiva das nossas fêmeas. Então, com esse objetivo hoje, que nós estamos na Nutron Cargill, para tentar conectar melhor a comunicação entre nós da nutrição e vocês da reprodução, para que juntos a gente consiga estabelecer processos, soluções, compartilhar experiências e também responsabilidades. Então esse é o objetivo maior aí. Eu acredito, né, João? Ontem a gente estava num bate-papo aqui com você, uma apresentação brilhante. Obrigado. E eu acredito que virão até novos protocolos nutricionais casando com os protocolos fármacos, né, hormônios, para que a gente melhore esses índices, até relacionado a perdas embrionárias e a todos esses assuntos que a gente bate tanto papo. Exato. E a gente ainda, eu acho que tem muito a crescer ainda, esse tema, né? Muito. Sem dúvida. Hoje em dia, Lucas, a gente tem nosso departamento de pesquisa está muito direcionado para a cria, né? E desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos, exatamente com essa finalidade de melhorar a eficiência reprodutiva das vacas nos protocolos e, consequentemente, ao longo da estação de monta, né? E a sua ida para a Nutron foi um casamento ideal, né? Porque é uma falha nossa, né, Lucas? Eu acho que eu vou meio que generalizar aqui. O médico veterinário que trabalha com reprodução, específico para reprodução, ele não está muito focado ali e não é muito especialista em nutrição. Então a gente sente realmente essa falta de informação, né, e esse casamento entre nutrição e reprodução. Exato. Né? Eu acho que falta muita informação aí, então eu acho que você vai contribuir muito para desenvolver novos protocolos, igual o Lucas falou. Talvez o protocolo não seja mais só os medicamentos, o protocolo você tem que dar uma suplementação tal por tanto período, por tanto tempo, né? Então o protocolo vai incluir aí um protocolo nutricional além do protocolo hormonal. Bom, e para falar de nutrição, né, o principal indicador que nós usamos na reprodução é a condição corporal. É a condição no deserto, no dia da inseminação ou no dia do ultrassom, né? E nós que estamos aqui no norte, João, né, com um ambiente hostil, vamos dizer assim, pastagens, um período de seca muito grande, né, onde os animais perdem condição corporal, tá? Sim. Perdem, ou é difícil de ganhar a condição corporal, principalmente primíparas, multíparas. Então acho que é o principal indicador, né, se a vaca está bem nutrida ou não. Agora ela tem uma influência direta nas taxas de fertilidade, na taxa de prenhez, dos nascimentos e tudo mais, né? Quais são os principais fatores que você acha que afeta a condição corporal hoje numa fazenda? Tá. Condição corporal é uma característica, né, muito importante nós analisarmos, porque ela está lá numa fazenda todo dia e de maneira gratuita para nós, uma informação muito relevante, né, que ela nos mostra naquele momento qual que é a situação nutricional do animal, né? A gente sabe que existem algumas classificações, algumas escalas de score de condição corporal que se diferem. No Brasil, em vacas, a mais utilizada ela varia de 1 a 5, sendo animal 1 um animal caquético e 5 um animal obeso. Mas existem outras variações também de escala. Tem uma escala da Embrapa que vai de 1 a 6, tem uma escala também em gado de corte americana que também vai de 1 a 9. Mas no Brasil se padronizou mais especificamente em vacas a utilização de 1 a 5. Independentemente da escala a ser utilizada, o importante é utilizar a informação da score de condição corporal, porque, como você disse, né, Danilo, ela é diretamente ligada e relacionada à eficiência reprodutiva. Então, se a vaca estiver magra, ela não vai emprenhar, não vai performar bem ao longo da IATF, na estação de monta. Se a vaca estiver bem, ela vai emprenhar logo cedo na estação de monta e assim nós vamos aumentar a eficiência do processo, né? Então, o score de condição corporal é fundamental que a gente observe. O ideal seria observar diversos momentos ao longo do ano, né? Tá muito bem estabelecida a observação do score no dia 0 do protocolo, Isso. né?
Mas talvez no dia zero, só no dia zero, talvez não seja uma informação muito abrangente. Por quê? Porque no momento que a gente observa o score no dia zero, a gente está ali começando o protocolo de ATF e a gente não vai ter muito mais o que fazer se a vaca, por exemplo, estiver magra, que é o caso aqui, né, do Tocantins, norte do Goiás, que a seca é muito severa e realmente acaba interferindo no score de condição corporal. Então a nossa proposta é observar o score não só no dia zero, mas também em momentos estratégicos para que a gente consiga... Quais seriam esses momentos que você acha estratégicos? Tá. O que é legal? Tá? Você avaliar a condição corporal em tal data, tal época e assim. Legal. Bom, primeiro, a referência de score é no parto, né? O que significa isso? Então, assim, se eu tiver uma vaca score 3 na escala de 1 a 5 no parto, é o momento da gente ter a referência aqui, né? Então, o que seria o ideal nessa condição corporal ao parto? Seria novilhas de 3,5 a 4, e é isso mesmo, né? Primíparas também de 3,5 a 4, e multíparas, que é um animal que emprenha mais fácil, pode ser um pouco menor, mas pelo menos 3 ao parto, né? Certo. Agora, o momento mais estratégico, na nossa opinião, é observar essa condição corporal na desmama da vaca, né? Por diversos fatores. Primeiro, nós vamos desmamar a vaca, eu vou tirar a lactação dessa vaca, ela se torna um animal menos exigente em termos nutricionais. Segundo fator ali na desmama, que a desmama ainda existe uma certa pastagem de transição, né, entre águas e secas, né, mais ou menos ali para os meses de abril, maio. Eu sei que no Tocantins já nessa época já é mais desafiador. Já começou já meio seco já. Mas é melhor do que a gente deixar para fazer observação de score de condição corporal em agosto, por exemplo, que daí não tem muito o que fazer. Exatamente. Além disso, a gente montando uma estratégia dessa, a gente pode diminuir os custos de suplementação, né? Porque a gente está começando a corrigir no momento mais longe da estação de monta, então assim a gente tem que imprimir um ganho de um GMD menor, e consequentemente a gente diminui custo. E também um fator interessante na desmama é que meio que coincide com a programação fetal, né? Quando aquele bezerro que estiver na barriga da mãe, ele está se conformando dentro da barriga dela, do útero, né, no caso, e aí está ocorrendo durante o terço médio de gestação, deposição de células musculares e, consequentemente, se a vaca não passar fome nesse momento, ele vai ser um bezerro que vai ter uma melhor conformação e vai ser um bezerro que vai produzir, vai desempenhar mais, né? Então, todos esses fatores nos levam a entender que o momento da desmama seria um momento estratégico na observação do score de condição corporal. Eu acredito também um tema interessante, né? Quando você está um pouco dentro da fazenda, você consegue... Porque a avaliação do score corporal é aquele que a gente discute bastante. Se ela estiver ganhando, excelente. Se ela estiver perdendo, péssimo, né? Então, às vezes, você pode chegar na fazenda, vai lá uma vez por ano, você trabalha com um inseminador lá na fazenda, não sabe como os índices estão na fazenda ainda hoje. Esse animal está com score 4, que você falou que é excelente, só que ela está perdendo. Isso é péssimo, né? Exato. Às vezes é até interessante que esse animal esteja com uma condição corporal até inferior, não é excelente, mas em balanço energético positivo que a gente consegue um índice mais interessante, né? Perfeito, Lucas. Por isso que é importante a gente conhecer a fazenda como um todo, né? E não só observar a condição, porque a condição está me dizendo naquele momento qual que é a situação nutricional da vaca.
Mas se a gente pegar, ela pode estar com uma condição 4 e perdendo. Assim como também nós já tivemos experiências, às vezes, de sincronizar vacas com uma condição 2 e dar um baita de um resultado. Por quê? Porque ela estava ganhando score. Ela estava 1,5 e já estava, naquele momento, estava 2 e ela estava numa ascendência de ganho, de recuperação nutricional. Então, deu um baita de um resultado também numa situação dessa. Enfim, temos que enxergar a coisa de maneira mais ampla, né? Vamos dizer assim. Mas aí você avaliando a condição corporal na desmama, né? Vamos dizer, se a gente for pegar ali, o animal já está com energia de mantença menor, ou seja, ela precisa de menos nutrição um pouco inferior para ela se manter e para ela ganhar peso. Já uma vaca parida, para você colocar peso nela, é muito difícil. A energia dela que ela consome, que ela precisa, é muito alta. Então você fazer uma primípara, já está parida, ganhar peso é muito difícil. Muito. Então essa medida de condição corporal na desmama eu acho muito interessante, porque você já está preparando os animais para a estação de monta que vem, antes dela parir, né? Seria você ajustar a nutrição no pré-parto, né? Antes de ela parir, se ela parir, ela vai perder peso, não tem jeito, é muito difícil dela não perder peso, né? Uma pergunta para vocês. Agora que vocês já, eu tentei já fazer algumas fazendas, nunca consegui. Até ontem nós estávamos discutindo aí sobre alguns temas de vacas com score corporal heterogêneo no lote, Exato. Que é o mais comum. Vocês já conseguiram em alguma das fazendas que vocês estavam participando estratificar e separar esse animal do lote? Um animal magro, solteiro, do animal com uma condição corporal razoável? Ô Lucas, a gente, lógico que vai depender da fazenda, né, da estrutura, divisões de pasto, mas a gente tem várias experiências com essa segregação na desmama, mesmo porque outra vantagem da desmama é que nós podemos ter vacas magras na desmama? Podemos, mas isso não vai ultrapassar muito 30%, 40% do total delas. E aí se justifica fazer exatamente isso que você falou. Não, se é 30%, 40% das vacas que nós precisamos suplementar nesse momento, que senão ela vai parir muito magra e ela não vai performar na reprodução, então nesse momento a gente aparta esses animais, né? Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas compensa financeiramente, porque a gente vai direcionar uma suplementação específica para esses animais mais magros, enquanto os animais que estiverem bem ainda, caso tenha que suplementar, vai ser uma suplementação com custo mais baixo, né? Então eu acredito muito nessa apartação na desmama conforme o score de condição corporal, logicamente se a fazenda tiver condições e estruturas para isso, né? Como a gente já está falando de desmama aqui, ontem a gente comentou muito sobre metodologias de desmama, né? Uma das coisas que a gente tem orientado é o produtor usar um CRIP. Para quê? Às vezes até para ele antecipar a desmama, tá? Então você antecipa a desmama, dá a chance da vaca se recuperar mais cedo, né? Você consegue vender o animal num peso ideal para a sua fazenda e tudo mais, né? Mas existem novas assim, talvez não seja tão novas, né? Novas tecnologias para desmama, como a desmama precoce, a desmama antecipada, né? O que você pode me falar sobre isso, João? Sobre a desmama antecipada e a desmama precoce, Bacana, no caso. Eu vou fazer uma pergunta antes, então agora eu lembrei. Uma pergunta que sempre causa dúvida, e eu também tenho essa dúvida. O CRIP, que você falou com o CRIP, antecedendo a sua pergunta, ajuda só o bezerro ou ajuda a vaca? Tá. Então vamos lá, vamos começar pelo CRIP, né? O CRIP, ele ajuda muito o bezerro e também ajuda indiretamente a vaca, né? Porque quer queira, quer não, aquele bezerro vai se tornar um pouco menos dependente nutricionalmente da vaca, porque você está dando uma suplementação via coxo, né? Então eu acredito que o CRIP ele ajude muito, inclusive tem um trabalho do professor Pietro, que vai estar aí conosco aí no final do mês, aí, né, durante o simpósio, e ele mostrou que os animais que recebem o CRIP, eles performaram mais, eles desmamaram mais pesados, né? Na recria não se manteve essa suplementação um pouco níveis nutricionais mais altos, o animal dá uma perda, né, em termos de condição corporal, mas depois ele volta
com a estação de monta, na entrada da estação de monta, né? E quando ele volta, ele performa reprodutivamente melhor comparado com os animais que não receberam o CRIP. E o professor Pietro, ele mostra nos resultados dele, ele teve um experimento com isso, que isso chama-se imprint metabólico, impressão metabólica, ou seja, a partir do momento que o animal passou por um manejo nutricional diferenciado, adequado, ele, como se fosse, ele tem uma gravação daquilo em termos internamente dentro dele, e isso daí vai expressar em qualquer momento da vida dele ali para frente, desde que ele tenha uma condição nutricional adequada, né? Então, isso daí é muito interessante, o CRIP, assim como a desmama antecipada que nós vamos falar a seguir. Agora, o grande segredo disso realmente fazer com que o animal consuma o que ele tem que consumir, né? Então, a nossa experiência é que, uma vez bem estabelecido a estrutura do CRIP, a condição de manejo, funciona muito bem e é uma saída aí sim, tanto para melhorar o peso do bezerro na desmama, como também melhorar a vaca, né? Mas é importante a gente dizer que a gente tem que ficar em cima de consumo, porque o animal precisa consumir realmente o que está ali disponível para ele, né? Então, se está estabelecido, ele tem que consumir 2 quilos, ele tem que consumir os 2 quilos. Se ele consumir 700 gramas, a gente não vai ter o resultado esperado. Então, esse é o CRIP, né? E também tem a desmama, você desmamar antecipadamente. Na verdade, aqui é importante, são 2 conceitos diferentes. Existe a desmama precoce e a desmama antecipada. O que é a desmama precoce? A desmama precoce, ela acontece até o 4º mês de vida do bezerro. Então, a desmama precoce já é uma ferramenta de manejo com maior desafio, né? Porque o bezerro, até os 4 meses, ele está em desenvolvimento, tanto de estrutura corporal, como também estrutura ruminal e tudo mais. Então, o desafio até os 4 meses é maior. Após os 4 meses de vida, você desmamar, que chama-se desmama antecipada, aí o desafio diminui, né? E o benefício é muito grande de a gente fazer. Eu acredito demais na desmama antecipada, porque como a gente tem uma deficiência nutricional, né, de modo geral, para as nossas vacas no Brasil, quando você desmama, tira o bezerro da vaca, a exigência nutricional dela diminui, porque ela vai secar, né? Consequentemente, a capacidade de ingestão de comida dessa vaca também diminui, ou seja, ela vai comer menos o pasto da fazenda. Então, é uma contribuição para a vaca, é uma contribuição para a fazenda, que diminui o consumo das pastagens. E nós temos uma tecnologia aí nova, desenvolvida especificamente, que é um produto direcionado para desmama antecipada, com aditivos, pós-bióticos, muita tecnologia embarcada, que a gente garante que o bezerro que é desmamado aos 5 meses, quando comparado a um bezerro desmamado da forma tradicional aos 8, ele vai entregar a mesma condição, tanto corporal quanto de peso. Inclusive, nós temos um trabalho aqui no Tocantins, feito lá na Universidade do Norte do Tocantins, que está nos mostrando exatamente isso, o peso a desmama que foi desmamado com 5 meses, quando comparado com o que foi desmamado aos 8 meses, foi exatamente igual. Então, são 3 benefícios, resumidamente, a desmama antecipada. É um benefício para a fazenda, é um benefício direto para a vaca, né? Tem trabalhos lá do Guilherme Pugliese, da USP de Pirassununga, mostrando até 27% a mais de prenhez nas 2 primeiras IATFs, né? E também para o bezerro, a gente entrega ao bezerro na mesma condição de um bezerro que tivesse sido desmamado com 8 meses, só que daí no caso a gente não tem o benefício de diminuir, aliviar a fazenda, ou que seja, melhorar a condição corporal da vaca, né? Eu até tive um caso de um cliente que foi interessante esse caso, é até bom a gente até conversar um pouco sobre isso. Na verdade, ele não fez uma desmama antecipada, ele atrasou a desmama. Ah, tá. Né?
O que aconteceu? Os animais eram para ser desmamados lá, acho que eu me lembro, em setembro, né? Ele me ligou que ele queria vender os animais, se eu tinha algum comprador para aqueles animais. E não vendeu aqueles animais e tal. E chegou agosto, chegou outubro, não desmamou, certo? O que aconteceu? Dali uns 5 meses que os animais começaram a parir, porque aí ele desmamou, né? As vacas desmamadas, elas estavam prenhas, começaram a parir, tá? O que aconteceu? Deu uns 4, 5 meses, ele me ligou desesperado. Danilo do céu, o sêmen que você usou aqui, horrível. Os bezerros não estão desenvolvendo, os bezerros estão muito pequenos, tá raquítico, tá tudo guacho. Aí mandou um vídeo realmente, os bezerros estavam assim, em desenvolvimento muito baixo. Aí eu peguei lá e fui lá na fazenda e fui fazer uma visita para ele, né? Certo. Andei no lote, João, realmente, os bezerros estavam assim, horríveis. Tá? Bezerrinho aí de 4, 5 meses aí, com praticamente recém-nascido, tava o tamanho deles. 2, com 3 muito arroba, né? dificuldade até de locomoção, inclusive. Olha só. Né? Então a minha conclusão foi a seguinte: o que aconteceu? Como ele atrasou a desmama, e você na sua fala aí você falou que o período crítico, a partir do quarto mês ali, né, que o animal está mamando, aquela vaca está prenha, se ela sofrer uma restrição nutricional, vai afetar a programação fetal, ou seja, Exato. o feto que está dentro do ventre dela ali. Né? Então Perfeito. aquele animal, a conclusão que eu cheguei é que aquele animal ele foi afetado nutricionalmente Prejudicado, né? dentro da barriga da vaca. É. Eles já nasceram guacho porque não se desenvolveram. Impressionante. Mas foi assim, um caos. Os bezerros não cresciam, não ganhavam peso. Ele atrasou muito a desmama, inclusive tinha vaca até com o bezerro, já estava quase que parindo. Não deu aquele período de pelo menos 60 dias para a vaca se recuperar e tudo mais. Né? Então a gente ainda vê, João, falhas básicas, vamos dizer, no nutricional e de manejo de desmama nas fazendas, né? E afetando a produção, afetando a taxa de prenhez e tudo mais, né? Então a desmama antecipada, a gente começando a falar sobre isso e falar dessa importância, a gente passa para todo mundo aí a importância de você desmamar o bezerro no período correto, né? E se você não desmamar, os prejuízos que ele pode trazer. Muito. Né? E associado a isso também, né, além do bezerro que sofreu na barriga da mãe, como você disse aí, ela desmamou e já pariu, né? Exatamente. Então a gente já sabe até em vacas especializadas em leite como uma holandesa, né? Se ela não tiver um descanso de pelo menos 60, 70 dias antes de parir novamente para renovação de parênquima mamário, tudo isso daí, ela não vai produzir a mesma quantidade de leite que ela teria potencial na lactação subsequente, né? E pode ter acontecido isso, inclusive, também nesse seu exemplo aí, né? Porque pariu, já estava né, com o bezerro ainda no pé, e aí pariu, quer dizer que ela praticamente não deixou de produzir leite, tá certo que ela estava produzindo muito pouco, né, do bezerro anterior, mas de qualquer maneira acabou interferindo, com certeza, na produção de leite do parto seguinte, né? Não é incomum aqui no Tocantins, fazendas que ainda não estão bem organizadas, em bezerros que são desmamados no pé da vaca, né? Olha lá. Vai grupos de aparição mês 1, mês 2, mês 10 no meio. Aí ele quer desmamar esse mês 1, só que esse 10 já está com 2, 3 meses adiantados, né? Isso aí. Aí você vê o bezerrão no pé da vaca bem desenvolvido, né? Com 7 arrobas 8, aí um animal com 4. A hora que você vê, ele começa a apartar da vaca sozinho e a vaca para. É isso aí. E aí vai afetar o próximo parto, né? O próximo bezerro, né? Aí que está o grande problema, né? Exato. E uma das soluções, né, João, para a gente corrigir isso, eu acho que tem muita tecnologia, são os aditivos. Perfeito. Né? A gente vê várias empresas aí usando aditivos. Fala um pouquinho para nós, João, a função desse aditivo, como é que ele melhora aí o ganho de peso, a fertilidade. Boa pergunta, Danilo. Os aditivos, existem diversos tipos de aditivo, lasalocida, existe a flavonoicina, a monenzina e aí por diante, né? E já há mais de uma década já está estabelecido que os aditivos
eles promovem uma produção maior de propionato, que vai ser transformado em glicose, né? E isso melhora tanto o desempenho reprodutivo, como também o desempenho produtivo, ou seja, o animal, esses estudos aí são centenas de estudos mostrando, eles podem performar, quando você adiciona um aditivo no seu suplemento mineral, um ganho aí adicional de até 80 gramas dia, né? Vale lembrar que o aditivo, para que o aditivo funcione bem, nós temos que ter disponibilidade de pastos verdes, tá? Então, o aditivo tem que ter pasto verde? Tem que ter. Então, o aditivo ele funciona muito bem nas águas, né? É uma suplementação ali adicional e tem que ter também, assim como também o próprio pasto seco, né? A gente, para que uma monenzina funcione também num pasto seco, né, tem que ter a bucha, né? Porque a bucha vai fazer parte de todo o processo de transformação em proteína. Então, conforme nós hoje na Nutron Cargill, a gente trabalha temos diversos produtos direcionados para cada funcionalidade. Então, se é recria, é a narazina, por exemplo. Se é reprodução, lasalocida. Se é um proteinado para seca, monenzina. Então, o nosso nutricionista, lá o Pedro Veiga, um cara espetacular, assim como toda a equipe da Nutron aí, nós somos mais de uma centena a campo, centena de pessoas com essa finalidade a campo. Então, eles desenvolvem o produto conforme aquela característica, conforme aquela demanda, né? E conversando aqui hoje com vocês, que o assunto principal é a reprodução, no nosso caso a gente tem um suplemento mineral aditivado, que é o ProBif Reprodução, e ele traz na sua composição, entre outros minerais, ele traz o aditivo que é a lasalocida, que também já está cientificamente comprovada, que ela melhora a performance reprodutiva. E, inclusive, nós temos trabalhos mostrando que o bezerro que estava no pé da vaca recebendo a lasalocida, o ProBif Reprodução, ele desempenhou e desmamou 8 quilos mais pesado do que os bezerros que estavam recebendo um sal mineral, né? Então, assim, lógico, é importante o sal mineral, que é o básico, que a gente fala muito de fósforo, né? 80 gramas de fósforo, é importante, é lógico que é importante, né? Mas é uma tecnologia dos anos 80, né? E hoje a gente já tem tanta pesquisa, tanta evolução nesse sistema, que vale a pena testar produtos mais evoluídos, mais tecnológicos, como, por exemplo, um suplemento mineral aditivado. E aí a gente tem diversas alternativas aí no mercado. Legal, né? Bom, os aditivos funcionam principalmente nas águas, né? Tanto na seca também. Mas tem um produto da seca que todo mundo, 100% dos pecuaristas, gostam muito de usar, que é a ureia, né? Saureado. O saureado. Aí vem a grande pergunta, né? Que essa eu gostaria de fazer para você, né? A ureia, ela causa aborto, ela diminui a fertilidade dos animais, né? Porque a gente ouve muito falar, abortou, será que é a ureia? Acho que é a ureia, entendeu? E aí, o que você me diz sobre isso? Bacana, boa pergunta, é uma pergunta bastante discutida aí, né? E às vezes a gente tem alguns erros de interpretação em relação à ureia. Inclusive, eu vou responder para você baseado que eu fiz essa mesma pergunta para o professor Roberto Sartori, lá da Exalc. Nós trouxemos ele para fazer um treinamento, eu fiz essa pergunta para ele, né? E aí, a ureia é o seguinte: primeiro, a ureia é espetacular, né? O que seria das nossas vacas na seca se não houvesse a ureia? Então, o primeiro ponto, a ureia entrega resultado, sim, né? E aí vem a grande questionamento, né? Que há alguns anos atrás se falou que ela pode impactar em aumentar perdas gestacionais, piorar a qualidade oossitária, mas isso não é verdade, a não ser que o animal ingira 1 quilo, 2 quilos de ureia.
né? Porque para você ter uma ureia em níveis tóxicos, você teria que ter pelo menos 20 miligramas por ml de sangue de ureia. E para a gente atingir isso é muita ureia. Ou seja, essas quantidades, concentrações de ureias que a gente utiliza na dieta dos ruminantes, seja em suplementos, seja em dietas formuladas na própria fazenda, nós podemos assegurar que não tem prejuízo nenhum sobre a fertilidade e a manutenção da gestação da vaca. Então isso vocês podem ficar despreocupados, é um mito sim que existe, né? E que a gente, desde que as pessoas bem orientadas, com certeza a ureia só vai trazer benefícios e não prejuízos, tá? Então vocês podem ficar despreocupados em relação à ureia, porque para você intoxicar uma vaca para trazer prejuízos, né, a gente precisaria colocar muita ureia dentro do rumen dessa vaca. E em condições normais isso não acontece. E normalmente são administrados aí no coxo 100, 200 gramas de cabeça dia, né? São quantidades pequenas, né, da dieta total, né? Só vai melhorar a performance, seja desempenho, seja reprodução, né? Então, podem ficar despreocupados que a ureia só traz benefícios, tá? Realmente é uma pergunta muito comum e que bom que você nos deu essa oportunidade de esclarecer esse ponto aí. Não, legal, né? A gente vai ficar mais tranquilo agora, né? Ô João, você roda muito por aí, anda muitas fazendas, né? Assim, é uma coisa que a gente tem que contribuir aqui no nosso podcast. O que a gente pode trazer, por exemplo, alguns ensinamentos para o pecuarista ou para o consultor, no caso, veterinário ou tecnista, né? Então, como você roda muito, você deve ver muita coisa errada, que o cara acha que está certo. Certo. Né? Estou fazendo isso aqui, mas tinha certeza que eu estava certo, entendeu? Você pode citar algumas coisas assim, numa fazenda assim, geralmente o cara faz isso aqui e não é o que deveria ser feito. Certo. Né? Não sei, aí você pode ver aí o que você pode nos dar. Coxo, Por um exemplo assim, eu boto o coxo perto da água, coxo de sal perto da água ou longe da água, lá no final, para o gado andar, né, para ele correr todo o passo. Esse é um dos exemplos. O que você me fala aí, algumas coisas que você acha que está errado, que é errado, e o cara acha que é certo, entendeu o que ele está fazendo? Considerando estrutura aí relacionada à nutrição, né, vamos falar um pouco de água e coxo, né? Primeira coisa, faltou água dentro da fazenda, é a tragédia total, né? É tragédia total. A gente tem experiências aí em clientes que faltou água no início da estação de monta, e aí a hora que você submete o animal ao protocolo, vai dar 8, 7, 10% de preenche. Sabe quem que tem uma história muito bacana? O Márcio, da Geraembrio. Eu não me lembro, isso faz uns 15, 20 anos. E eles estavam lá no grupo Hora, ali de Cornélio Proposta, de Londrina, né? E o Márcio, eles tiveram um problema, não lembro se era um grupo de primíparas novilhas, com excelente condição corporal, fizeram EATF, um desastre. E eu não me lembro, acho que foi o Rubinho que me contou que tinha um fio da cerca elétrica dentro na água do bebedouro. Mas aí, e água é um desastre. 2 dias, o animal desidrata. Já acaba. Aí aquele animal maluco atrás de água, a preenche baixíssima, mas encontraram o problema, e foi esse aí que você estava comentando. Isso aí. Então, água, primeiro, tem que ter, né? E de preferência de qualidade, né? Então, assim, é outro desafio que nós temos, né? Porque a água é um excelente vetor, vamos dizer assim, de doenças, né? Então, é importante. Aí entra os animais silvestres contaminando, bebendo aquela mesma água, e isso pode ter uma troca aí de doenças, né? Que é muito importante a gente sempre estar atento a isso. Coxos, né? Coxos é um grande desafio, né? Por incrível que pareça, a grande maioria das fazendas que a gente aqui no Brasil, elas não têm estruturas adequadas de coxo. O que é a estrutura adequada de coxo? É ter um coxo em condições, altura, tamanho, área de coxo adequada para aquela lote de animais, né? Isso é importantíssimo. Também é importante nós sabermos se esse coxo é coberto, se é descoberto, né? Porque se ele for
Coberto, ótimo, chove, às vezes molha, mas ajuda bem o coberto, né? Agora, se ele for descoberto, a gente tem que tomar cuidado com ureia, que aí tem a intoxicação, né? E também, quando todo um sal mineral comum, no coxo descoberto e que fica molhado, ele empedra, né? E o animal perde a capacidade de lamber aquela pedra, né? Inclusive, nós da Nutron temos uma tecnologia que chama Resiste, que ela é, assim, a grosso modo, o produto ele é impermeável à água. Então, assim, você pode chover em cima, ele aguenta ali pelo menos uma semana, 10 dias, chovendo e não empedra, porque é uma tecnologia que realmente deixa ele, como você disse aí, solúvel, né? Continua com as mesmas características, não lixivia minerais e, consequentemente, a gente garante o desempenho do animal em função daquela suplementação. Então, é muito variável, né? Muito variável. Uma dúvida aqui que as pessoas também nos perguntam. A mineralização, eu tenho uma estrutura ruim na minha fazenda. Coxo de banda de tambor. Uma alternativa que as pessoas fazem é a mineralização diária. Joga aqueles 100 gramas, 150 gramas. Certo. É interessante? Você tem vantagens com esse... Eu acredito que seja interessante, sim. Tem que ver se a fazenda tem condições de fazer isso, mas sempre que você colocar diariamente ali no coxo, é uma coisa, como se, vamos transpor para nós, né? Tudo que é fresco, a gente come com mais gosto, né? Até a curiosidade do bovino, né? Exatamente. Então, assim, se você colocar todos os dias, seria o ideal. Seria o ideal, né? Seria o ideal a gente fazer isso. Lógico que a gente sabe que muitas vezes não tem essa condição, mas, sem dúvida nenhuma, é um diferencial. O que o produtor normalmente nos questiona em relação à área de coxo coberta, e eu entendo, são custos altos, né? Sim. Para você fazer um telhado bacana, você tem a chuva lateral. Não adianta você fazer uma cabaninha que não adianta só nada. cobre o coxinho ali. E aí eu tenho visto algumas fazendas com sucesso nessa salga diária, porque, de certa forma, até o vaqueiro faz o rodeio diário, né? Isso. Ele é obrigado a ir todo dia naquela pastagem, naquele piquete, e já olha uma bicheira, já olha se tem um animal... algum problema, né? Eu estou achando interessante esse modelo. Muito bacana. Inclusive, o controle da salga, Lucas, é muito importante nas fazendas, né? Nós estamos agora com um software que chama-se AgriWeb, que faz esse controle de salga para a gente tentar melhorar a eficiência da salga, que a gente sabe que é falha, né? Então o software veio para nos ajudar, não só nisso, né? Um software bastante abrangente, mas é importante a gente seguir esse controle da salga, porque se tiver alguma discrepância ou submineralização, nós temos que corrigir, porque senão isso vai impactar na eficiência reprodutiva da vaca, ou mesmo no desempenho do bezerro. Estamos chegando ao fim. Né? Passou rápido o tempo, né? Muito. Poxa vida, viu? Conversa boa, né? Conversa boa, queria passar aqui umas 2 horas aqui pra gente conversar, né? Mas antes da gente finalizar, nós vamos criar um ritual aqui. Nós vamos deixar uma mensagem, né? O que você acha, assim, a mensagem da nossa conversa, o que você achou legal? Tá? Eu falo aqui alguma coisa, o Lucas vai colocar alguma coisa, o João também alguma coisa, né? E a gente finalizar o nosso podcast, tá bom? Legal. Então, assim, eu vou passar uma orientação que achei interessante, né? Que você falou, que vou deixar uma dica aí para quem está nos escutando, tá? Que é o momento ideal da condição corporal. Tá? Perfeito. Usar a condição corporal como ferramenta para a gente medir aí o estado nutricional dos animais e principalmente que a gente não tinha tanto essa... A gente está acostumado a medir no D0, no diagnóstico de gestação, que a gente está lá, né? Principalmente na desmama. Né? Isso que ficou muito marcado para mim hoje nesse podcast. Legal, tá? Porque dali você consegue separar os animais que estão mais magros ali, você pode criar uma nutrição especial para aqueles animais ali, você recuperar a condição corporal e você ter resultados melhores lá na próxima estação de monta. Né? Então é esse que eu deixo o recado aí. Quer falar o seu aí, Lucas? Eu achei bacana, até vem de encontro com o que o João estava comentando ontem e hoje, que o protocolo nutricional é fundamental e ele abrange, é multifatorial, né? Que nem nós estávamos conversando ontem. E não é só nutricional, também envolve os protocolos
fármacos, o sêmen, é um contexto muito grande. E normalmente o veterinário, ele se atém somente ao protocolo de ATF. Quer colocar a culpa naquilo e achar um culpado para aquela baixa taxa de concepção. Então acho que a gente tem que entender mais todo o processo para ver o objetivo que a gente quer chegar, né? Legal, é isso aí, Lucas. E na minha opinião, da minha parte, o que eu achei melhor de tudo aqui dessa nossa conversa foi a própria conversa. E principalmente a atitude que vocês tiveram, tá? Então, Danilo, Lucas, parabéns pela iniciativa. Eu acho que trazer informações em forma, por exemplo, de podcast, onde que os nossos colegas ou os nossos clientes podem ouvir aí nas estradas, se distraindo, né? Distraindo, né? Não, distraindo do volante, né? Senão vai causar um acidente. Exatamente. Aí. Eu acho que isso é uma coisa muito rica, extremamente importante. Por quê? Porque nós conhecemos e sabemos da rotina que vocês levam no dia a dia nas fazendas por aí. Vocês conseguem fazer 15, 10, 20 mil vacas numa estação de monta na reprodução. Isso é um baita de um desafio, né? Acorda de madrugada, vai dormir de madrugada, não existe sábado, não existe feriado, não existe domingo. Isso limita a capacidade, a possibilidade de estudo de muita gente que está aí na rotina, no batidão, na campo. Então, o mais rico de tudo aqui é a iniciativa que vocês estão tendo. Parabéns pela atitude, pela iniciativa. E continuem firmes nesse propósito, porque eu acredito que todos nós precisamos de aprendizado, de conhecimento, de evolução. A gente aprende todos os dias, né? Você vê cada fazenda que a gente vai, a gente aprende um monte de coisa. E é isso que é a maior grandeza disso tudo, é levar informação de maneira prática, objetiva. E parabéns mais uma vez a Clivar aí pela iniciativa aí. Eu que agradeço o apoio do João, o apoio da Nutron, da Cargill, né? E já quem não pode, que está aí assistindo nosso podcast, mas nós temos uma nova iniciativa, né, Lucas? Nós vamos fazer o simpósio de reprodução bovina, vai ser agora dia 1 e 2 de setembro. Legal. Então esse podcast está sendo gravado, né? Nós vamos soltar ele já aí para todo mundo ver. Tá? Então você gostou dessa apresentação? O João vai estar conosco no simpósio de reprodução bovina, vai dar uma palestra relacionada à nutrição voltada para a reprodução. Perfeito. Então se você quiser se aprofundar mais, né, fica o convite aí, participe do simpósio, vai ser dia 1 e 2 de setembro, né, de 2023, tá? Dia 1 vai ser um workshop mais voltado para técnicos veterinários ou tecnistas, porque vai ser um assunto mais aprofundado. E no dia 1 vai ser umas palestras um pouco mais abertas, vão ser, inclusive nós vamos trazer uma inovação, que é a prosa com o produtor. Nós vamos trazer produtores, João, para estar dando seus depoimentos lá. Vai ter 1 hora, vai ser 2 períodos de 1 hora cada um, para os produtores. Eles vão falar o que eles estão fazendo na fazenda, quais os resultados que eles estão tendo, novas tecnologias que eles estão implementando. Tá. Então eu vou deixar aqui na descrição o link, né, para você, caso tenha interesse, fazer a inscrição. Vamos falar aqui, né, é www.srbto.com.br. Vamos deixar o link na descrição para você fazer a sua inscrição. Você pode participar presencialmente, será um prazer, né, ter todos aí com a gente aqui em Palmas, né? Mas só que as vagas são limitadas. Olha aí. São apenas 100 vagas por workshop e 450 para o simpósio. Caso você não consiga a vaga ou esteja longe, você pode acompanhar o simpósio através da transmissão online, que vai ser ao vivo, e nós também vamos gravar o simpósio. Você pode ver depois, se não deu certo de ver aquela aula ou aquela palestra, através da gravação você pode rever as aulas, as palestras, quantas vezes você quiser. Então fica o convite aí, além do podcast, participe aí do nosso simpósio de reprodução bovina, dia 1 e 2 de setembro. E eu recomendo, já há muitos anos eu acompanho mais essa outra iniciativa de vocês, acho que até conversando ontem lá, acho que em 2016 ou 2017 nós tivemos a oportunidade de participar também como palestrante. E eu não tenho dúvidas que esse simpósio e o workshop agora como novidade esse ano faz toda a diferença em ampliar o conhecimento de todos nós aí a campo. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e eu recomendo muito aí, corre lá, turma, que eu tenho certeza que essas inscrições vão acabar antes do dia do evento. Com certeza.
Tá joia? Então é isso aí. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado a todos aí. Bom, agradecer a presença do João, um grande amigo, um colega que a gente tem já há alguns anos, e reforçando o convite do Danilo. Qualquer dúvida que vocês tenham, srbto.com.br. Até a próxima.